Olá, amiga gestora, amigo gestor. Aqui é Vini Dias, especialista em Customer Experience. É com grande prazer que a gente inicia mais um bate-papo. Imagino que você já esteja me acompanhando, já conheceu um pouquinho mais sobre o Customer Experience. E hoje é dia, o nosso objetivo de conhecer um pouquinho mais sobre diferentes termos que tem no Customer Experience, como por exemplo o Customer Success, e também entender um pouquinho melhor como você consegue colocar em prática, né, essa cultura, essa nova filosofia na sua empresa, na sua loja, no seu negócio, no seu departamento ou então no seu eu negócio. Beleza? Vamos adiante? Bom, a gente aprendeu, né, que Customer Experience ele é algo um pouquinho mais macro, né, um pouquinho maior, que envolve toda a experiência, todos os pontos de contato que o seu cliente pode ter com a sua marca. E existe uma metodologia muito aplicada que se chama decoupling. Decoupling nada mais é do que você começar a desmembrar cada fase, cada etapa em diversos segmentos, né? Isso já tem acontecido também com o Customer Experience. Então vamos começar com o nosso primeiro, que é o CC, que é o Customer Centric, que nada mais é justamente de você ter esse raciocínio, esse pensamento e essa filosofia de que o seu cliente está sempre no centro do seu negócio. E o que isso tem, né, a ver e como que você consegue colocar em prática no dia a dia? Isso não é uma coisa simples, não é uma mudança de chave que você faz na sua cabeça e também dos seus colegas, da sua equipe. Certamente é um processo onde você constantemente vai dando exemplo e vai trazendo também o cliente realmente para dentro da sua corporação, das suas tomadas de decisão e cada vez mais começa a ouvi-lo e entendê-lo, né? Principalmente entendê-lo sobre por que ele está tendo contato com o seu negócio, o que ele espera ou então o que ele justamente acha mínimo aceitável para ter contato com o seu negócio. Então, o Customer Centric é algo que você vai aos poucos colocando em prática na sua mentalidade e também da sua equipe para que você tenha o cliente como parte, né, lá no seu coração e que ele movimente as rodas e o motor do seu negócio, da sua corporação. Então, acho que isso é um item muito importante, que eu começo sempre por ele, porque sem ele, certamente você não consegue evoluir para outros aspectos. E aí, quando a gente fala do Customer Experience na íntegra, né, a gente começa, né, além de ver todo esse meio ambiente, esse organismo vivo que move algumas empresas, o Customer Experience ele é quando a gente fala justamente de você construir, você delimitar quem são as pessoas, né, do seu negócio e também qual é a jornada que essa pessoa vai percorrer na sua corporação. E além disso, fechando o ciclo, lembra que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre quais são os indicadores que vão retroalimentar e para que você consiga estar cada vez mais ampliando e melhorando os processos e os negócios da sua loja, da sua empresa. Então, o Customer Experience nada mais é justamente como que você vai realmente colocar em prática, né, o Customer Centric, que vai começar a trazer as estratégias e realmente fazer com que o cliente participe do processo, definindo persona, jornada e também os indicadores. Um outro termo que a gente tem muito em comum aí hoje em dia é o Customer Success. E quando a gente fala de Customer Success, a gente procura entender que é um departamento, ou então uma pessoa que vai começar a entender tudo que o Customer Experience desenhou, ou seja, todos os novos processos, os novos produtos, as novas campanhas, e vão garantir de que tudo que foi planejado seja colocado em prática para que justamente garanta o sucesso, né, de tudo que foi construído. Então, a hora que a gente começa a separar um pouquinho, lembra que eu falei do decoupling? Ele começa a trazer bastante peso para o Customer Experience e também bastante responsabilidade na hora da entrega, que é o Customer Success. E um outro item que acho que surge muito em voga, né, quando a gente fala de uma empresa focada no cliente, existe um outro termo onde você começa a olhar um pouquinho mais para dentro, são empresas um pouquinho mais evoluídas, que é o Employee Experience. Então, o que é isso? Né? Traduzindo literalmente, que é justamente a experiência que o seu colaborador, que o seu funcionário tem com o seu negócio e como que ele está envolvido. Porque a gente sabe, acho que não é novidade isso, se para você é novidade, certamente você precisa estudar um pouquinho mais sobre isso, que um cliente, um colaborador engajado, um colaborador totalmente conectado com a sua empresa, com o seu negócio, com as pessoas que estão
ali, dessa conexão realmente emocional, certamente essa pessoa, essa equipe vai conseguir levar muito mais à frente tudo que você cria, tudo que você constrói, e a chance de sucesso ela é muito grande, né? Hoje em dia ela é muito importante, a gente tem departamentos e construções enormes justamente para trazer essa experiência positiva para o colaborador. E não pense que uma experiência positiva é você oferecer vale transporte, vale refeição, ok? E um dia que ele possa fazer home office, ok? Então isso é muito mais amplo, é justamente quais são os pontos de contato, como que você vai lidar, qual que é a forma tratativa que vocês na sua empresa, no seu departamento, lidam com os colaboradores, como que fazem justamente, como que vocês fazem para que justamente tenham, para que ele tenha uma experiência prazerosa quando ele esteja trabalhando, já que ele passa a maior parte do tempo em contato com o seu negócio. Então, esses daí são itens muito importantes para que você consiga começar a trazer mais à tona. Então, lembra o Customer Centric, coloca na sua cabeça e no seu coração que o cliente faz parte do seu negócio. O Customer Experience desenha quem é a persona, qual é a jornada que ele vai percorrer, como que você vai alimentar isso para que você tenha certamente alguma mudança no processo. E também o Customer Success, que é como que você vai garantir que isso seja entregue. E quando a gente fala de Customer Experience, também a gente começa a trazer um item muito importante, que se chama matriz de risco, né? Então, caso a gente não consiga entregar tudo que a gente planejou, o que a gente construiu, quais são os riscos que tem e como que a gente consegue fazer para contornar esse risco. Certamente, nesse momento, o Customer Experience e Customer Success estão muito intimamente ligados, porque existe uma construção conjunta para que quando aconteça alguma solução, vamos pensar num atendimento onde tal pessoa falte por algum motivo, como que vocês fazem para recompor a equipe e recompor o processo para que o cliente não seja impactado negativamente naquele momento e que pode ser o fim da relação comercial entre vocês. Porque uma coisa que a gente sempre comenta bastante, que um negócio ele só se mantém de pé não com clientes, mas sim com clientes comprando, né? Às vezes você tem lá um cliente que aparece no seu negócio a cada 3, 4 meses, mas certamente você queria vê-lo lá todo mês, toda semana. E esse é o cliente que você tem que procurar, esse é o cliente que você tem que colocar para ter essa jornada, essa experiência extremamente positiva com conexão emocional, né? Um outro exemplo que eu trago muito, né, quando a gente fala de lealdade do cliente, é por isso que é muito amplo, né, todo o conceito. Às vezes você oferece diferentes produtos, né, diferentes serviços no seu negócio e ele acaba só comprando um ou dois. Então, quando o cliente está altamente conectado com você, com a sua marca, a possibilidade e a chance de ele comprar quase que 70%, 80% dos produtos que você oferece acaba sendo muito grande. E aí é onde você tem realmente aquela sacada que você fala assim, putz, agora esse cliente está conectado com o meu negócio e esse cara não vai sair daqui e fazer negócio com uma outra empresa. Um grande exemplo disso que eu dou é a Apple, né? Quem é um Apple lover certamente compra tudo da Apple. Ele vai ter o MacBook, ele vai ter o Apple Watch, ele vai ter tudo que tiver, tudo que for aparecer, o iPhone da melhor geração, vai comprar o melhor cabinho, o conector e tudo mais, porque ele ama justamente a marca. Então nada vai fazer com que ele fuja desse momento. E a partir daí que eu começo a trazer um pouco de um tema, né, um pouco preocupante, que muita gente começa a falar assim, tá, mas como eu consigo colocar isso no meu negócio, na minha corporação? E a partir daí começa a surgir um item, né, quando a gente fala de organizações que são centradas, né, a cultura é focada na organização. E aí o pensamento interno, que às vezes começa a surgir em reuniões, né, em planejamento, certamente começa a aparecer assim, quais os produtos, quais são os serviços que a gente pode vender e entregar aos clientes. Ao invés de uma cultura centrada no cliente, é justamente ter o pensamento de como que a gente pode ajudar o cliente. Né? O que o cliente está precisando, qual o problema que a gente pode resolver, que a gente consegue entregar para ele. Então, lembra, se colocar um pouquinho do outro lado do cliente. Uma outra pergunta que a gente faz muito quando tem uma cultura centrada simplesmente na organização, né, é justamente qual o relacionamento que a gente quer ter com os clientes. Ao invés de qual o relacionamento que os clientes querem ter conosco e como que a gente vai fazer para construir isso. Quais são os valores, as necessidades que os clientes têm para que a gente consiga se modular, reconstruir, trazer um processo justamente muito sólido e a gente consiga realmente entregar essa necessidade, esse relacionamento que o cliente quer.
né? E ainda tem a premissa básica, quando a gente fala de uma organização, né, totalmente egoísta, que é como a gente consegue fazer dinheiro através dos nossos clientes. E quando está esse pensamento, certamente você está, né, ainda numa era industrial, uma era focada justamente ainda somente no eu, e aí certamente a sua corporação não vai conseguir evoluir, né, ter um crescimento longevo, e às vezes se ela está sentindo dificuldade atualmente, é o momento de você repensar e justamente ir lá na porta do cliente, né, bater na porta dele e justamente ver qual o problema que vocês podem resolver para depois vocês construírem e terem, né, um retorno financeiro. Porque certamente a gente entende, né, que uma empresa, um negócio, ele precisa ter retorno financeiro também. Né? Eu não quero que vocês entendam aqui que a gente está falando somente de mil maravilhas, uma filosofia que às vezes não se encaixa no modelo de negócio. E numa construção, né, quando eu faço justamente um trabalho de consultoria com uma empresa, justamente como que a gente consegue construir a melhor jornada, ou então se conectar melhor com as pessoas, mas com os recursos que a gente tem, ou então com o investimento que a gente consegue fazer. Eu acho que essa sim é a grande sacada de diante do que você tem, diante do que você quer entregar, como que você consegue fazer essa ponte e realmente, né, ter sucesso. Acho que o mais importante que eu sempre coloco é não fazer nada, não vai adiantar exatamente nada, certamente você precisa ter mudanças no seu processo, na sua estrutura. E para a gente finalizar o bate-papo de hoje, né, eu tenho 5 dicas muito importantes para uma cultura que são muito relevantes para que você comece a colocar. A primeira dica, né, é justamente você estar perto dos clientes e das pessoas que lidam com os clientes. Ok? Então, quantas vezes você está realmente lá fora do balcão, ou então quantas vezes você saiu da sua sala, do escritório, e está realmente, né, no chão de fábrica, ou então com as pessoas que realmente entregam o serviço para o cliente, para que você consiga realmente entender o que está acontecendo lá no dia a dia. A segunda dica, ela é muito importante, ela é muito intrínseca, que é justamente como que você consegue criar um propósito, né, sobre o que você vai oferecer. Se o seu propósito, eu sempre falo que está muito relacionado está muito relacionado com a parte financeira, né? Certamente a chance de você somente pensar em dinheiro e em lucro, ou então que vai te trazer mais retorno ou não, certamente você não vai conseguir se desdobrar e realmente mergulhar sobre o Customer Experience. Você precisa ter um propósito muito forte. E quando a gente fala de propósito, a gente pode até conversar um pouquinho melhor isso em outras aulas, é justamente quando um propósito macro, onde você consegue realmente ajudar a população e realmente ajudar o mundo como um todo. Nem que a sua parte seja muito pequena no seu negócio, no seu bairro, mas certamente você tem que ter ele na sua cabeça e no seu coração para que você consiga mudar e mexer com os seus clientes, as necessidades e os anseios deles. Beleza? A terceira dica, né? Vá até os colaboradores e leve os seus colaboradores até os clientes. Eu converso muito, né, com muitos gestores que às vezes tomam as decisões lá dos escritórios que estão, né, muito distantes da ponta de onde é entregue o serviço. E também tem uma equipe maravilhosa que nunca conversou, nem viu um cliente. Então, tire um dia, né, do seu negócio, pegue os seus colaboradores e leve eles para conversar com quem realmente usufrui do seu serviço. Ok? Quarta dica, muito importante, né? A gente tem ainda muitas empresas muito hierárquicas, onde a gente tem na pirâmide, né, o topo da corporação, alta diretoria, certamente, né, tomando as principais decisões, os melhores direcionamentos, e a gente tem lá a base da pirâmide, que realmente quem entrega, quem é a linha de frente, e aí eu te convido justamente a você inverter essa pirâmide e trazer justamente que as pessoas da linha de frente são as pessoas mais relevantes para o negócio, são as pessoas que realmente conhecem os clientes, o que eles gostam, o que eles não gostam e como eles gostam de ser atendidos. Então ouça essas pessoas que vai ser muito importante para a sua tomada de decisão. E por fim, né, a dica 5, que é você construir relacionamentos leais e transparentes com os clientes. O cliente não é bobo, o cliente não é otário. Lembra que a gente está numa era da informação onde a qualquer momento ele pode ter 5, 10, 15, 20 canais de informação sobre o que você às vezes está oferecendo, sobre o que você está levando para o cliente. Então seja muito transparente, fale a verdade. Quando a gente fala muito sobre expectativa e realidade, né? Quando você estiver começando a construir esse relacionamento, deixe muito claro o que você entrega e o que você não entrega. Certamente a sensação que o cliente tem quando você fala assim, eu não faço isso, acaba sendo um pouquinho mais, muito mais leal, muito mais confortável, e ele vai sentir mais à vontade porque ele sente confiança
nesse momento da relação. Então a gente tem aí as cinco principais dicas, né, para você construir uma cultura centrada em CX. Já conhece o que é o Customer Centric, Customer Experience, Customer Success e o Employee Experience. Agora certamente o seu leque, a sua atuação começa a ser um pouquinho melhor. E lembra um item muito importante quando a gente fala de Customer Understanding, tá? Todos os termos são geralmente em inglês, mas eu vou trazer e facilitar isso para você, que quando você começa às vezes a ouvir, né, o cliente, o mais importante é como que você vai entender o que o cliente está te dizendo, ou então vai entender o que o cliente está fazendo. E esse é um ponto muito importante que você não pode tomar essa decisão sozinha, ok? Você precisa ter mais pessoas junto com você para que você tenha um entendimento melhor e um panorama melhor sobre os seus clientes e principalmente de quem você quer atender. Beleza? Para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho uma frase aqui muito importante que mudou bastante a minha vida e que a cada relação que eu tenho em algum processo de consultoria ou então processo de construção com algum gestor, com algum líder, que fala assim: não trate seu cliente como gostaria de ser tratado. Trate-o como ele gostaria de ser tratado. Ok? Então lembra, tenha visão perante o seu cliente. Aqui é Vini Dias, especialista em Customer Experience. Um forte abraço e até o nosso próximo bate-papo.